Muito bom dia, povo de Deus. A paz. Tudo bem? Gente, primeiros segundinhos, já sabe. Se inscrever no canal, ativar o sininho, enviar esse link a outras pessoas, tá bom? Façamos esse trabalho, irmãos, um trabalho absolutamente necessário nos nossos dias, é que nós conheçamos a palavra de Deus para que possamos viver segundo ela. Beleza, siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram, tá bom? As palavras de domingo ficam por lá. Então, para você não perder nada, faça isso. Nós daremos continuidade hoje no livro de 1 Samuel. Vamos lá, oremos. Pai Santo, de amor, de infinita graça, estamos mais uma vez diante do Senhor para reconhecermos que somos absolutamente dependentes de Ti. Para reconhecermos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Age, Senhor, nas nossas vidas. Que em nome de Jesus essa contação de história possa tocar-nos profundamente. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. Pai, ajuda-nos. Dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, a aplicabilidade da Tua palavra no nosso contexto. Senhor, dá-nos, Senhor, o crescimento, o interesse de levarmos a Tua palavra. E que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. O Senhor seja glorificado. Pai, tudo aquilo que não é Teu, toda a ação do adversário, toda a fortaleza da alma que se levanta contra o conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, eu rechaço agora e te peço, ajuda-nos, Pai, limpa-nos a cada dia, dá-nos, Senhor, gera em nós o querer e gera em nós esse efetuar da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós fomos, então, até o 1 Samuel, capítulo 10. Vamos agora entrar no capítulo 11. Aliás, mas antes disso, eu gostaria de... Eu coloquei a mão num negócio amarelo, não sei nem o que é. Antes disso, eu gostaria só de salientar alguns pontos. O rei do povo de Deus era o próprio Deus. O povo de Israel pede um rei. Samuel deixa claro que, olha, vocês estão negando a Deus em nome de ter um rei. E qual foi o motivo que esse povo apresentou para ter um rei? O motivo é ficar igual a todas as outras nações. Então nós queremos um rei para ficarmos iguais às outras nações todas. Então Samuel deixa claro que é um erro. E Deus manda Samuel dizer ao povo, olha, o seu rei será assim, assim e assado, como nós vimos nos vídeos anteriores. E não são coisas boas, mas mesmo assim o povo decidiu que queria porque queria um rei. Não importaram com quem era esse rei e como esse rei governaria e as implicações para a vida do povo de Deus, tendo esse rei. Beleza, vamos até aqui. Então, no capítulo 11, nós vamos ver que Saul, os amonitas, saem a peleja contra o povo de Israel. Vamos ler aqui um pouquinho? Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Isso, nossa gente, é demais, né? O inimigo cerca Gileade, cerca Jabes de Gileade, e qual é a proposta de Jabes de Gileade? Faz aliança conosco e nós vamos servir vocês. Não judia da gente, não. Né? Certo.
Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Irmãos, eu vou permanecer na história por enquanto, né? Mas, irmãos, aqui tem tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa séria para nós, e eu creio que o Espírito Santo há de abrir os seus olhos, abrir os nossos corações para entendermos esse tipo de situação aqui. Então o que acontece? O povo vai a Saul. Na verdade, Saul está buscando uns bois, né? E o povo vai à liderança de Israel. E Saul, ao longe, ouve o povo de Israel, o povo de Jabes, de Gileade, a chorar. Então Saul pergunta por que eles estão chorando. E aí é explicada a ele a situação. Então o Senhor se apossa de Saul e uma ira enorme toma conta do ser de Saul. E Saul mata os seus bois, esquarteja, parte os bois para todo lado, assim, parte os bois em várias partes, e manda cada parte dos bois para cada região de Israel, para cada tribo. E ameaça, dizendo: se vocês não vierem à luta, farei isso com os bois de vocês. Se os irmãos se lembram do que Deus disse lá atrás, olha, o seu rei será assim, ele terá tais e tais características. Nós estamos vendo aqui o desenvolver dessas características. Irmãos, deixando claro aqui, não tire isso da mente, não permita que isso saia do seu campo de visão. Saul ser o rei é uma resposta, é uma permissão de Deus, uma resposta de oração, porém uma resposta que é contrária à vontade de Deus. Deus permitiu, mas não é o que Deus queria. Tá bom? Então vamos lá. Então vem das tribos de Israel cerca de 300 mil homens, e da tribo de Judá 30 mil homens. Exército enorme, né? E Israel luta e vence os amonitas. Vamos ler aqui os versos de 12 a 15, capítulo 11, dos versos 12 a 15. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-o aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Observe o quanto a palavra de Deus é minuciosa. Quem foi que elegeu o rei aqui? O povo mesmo. Eles elegeram para si o rei, não é isso? Olha, e todo o povo partiu a Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor. Diante do Senhor, olha, eu sei que não é a vontade do Senhor, mas eu vou fazer diante do Senhor. Sejamos cuidadosos, porque muitas vezes nós somos ensinados a fazer isso. A agirmos contrário à vontade de Deus, mas diante de Deus nós mesmos elegemos os nossos reis, nós mesmos elegemos as nossas preferências, o nosso caminho, aquela coisa que irá, que irá nos reger, que será o nosso rei. Nós mesmos elegemos e começamos a caminhar em conformidade com aquele rei, como aquele rei
nos manda, né? Licença. No capítulo 12, Samuel... Ah, sim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Perceberam aí a arrogância deles? E falando assim, quem são aqueles que disseram que Saul não seria o nosso rei? Tá vendo o jeito que ele agiu? O jeito que ele livrou a Israel? Né? Tragam aqui para que nós o matemos. A pessoa que puxou a fila falando, olha, vocês estão agindo mal, é Samuel. Né? Então vamos lá. No capítulo 12, Samuel, ele vai tentar, né? Ele vai entregar o seu cargo. E ele vai falar, estou muito velho e meus filhos estão com vocês. Lembra lá os filhos dele que são tortos? Meus filhos estão com vocês e eu tive uma vida correta diante de vocês. E ele faz uma pergunta ao povo, ele pergunta sobre a sua idoneidade e fala, olha, eu fraudei alguém, eu menti, eu abusei de alguém, em qualquer esfera, se eu tiver feito isso, eu quero ressarcir, eu quero ressarcir, eu quero limpeza nesses assuntos em que eu fui falho. Então, o povo todo se reúne, os anciãos, e fala, não, Samuel, você, o senhor, né? O senhor verdadeiramente é um homem de Deus, não nos fez, não nos abusou em nada, de nada temos a reclamar do Senhor. Beleza. Samuel então faz uma breve recapitulação sobre o Deus que os tirou do Egito. E fala, olha, Deus, uma breve recapitulação, tirou vocês do Egito, andou de tal e tal maneira, e faz um salto e já fala sobre os amonitas aqui, e vai declarar a palavra de Deus. Falando assim, olha, vocês pediram um rei, agora vocês têm um rei. Mas a palavra do Senhor é a seguinte, não desobedeça. Caminhe como deve ser. Caminhem como Deus mandou que vocês caminhassem. Por isso ele faz o levantamento lá desde o Egito. Vamos ler aqui como Deus vai deixando claro as coisas. Capítulo 12, dos versos 16 a 23. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e ele dará trovões e chuvas, e sabereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Samuel deixa claro aqui novamente, olha, vocês estão pedindo um rei, vocês devem ser reinados por Deus, mas vocês querem um rei para ficar parecido com os outros. Nós queremos ficar parecidos com os outros e elegemos reis para nós? O rei da vaidade, da beleza, o rei do consumo, o rei do dinheiro, o rei da boca suja. Eu quero ficar parecido com os outros, então eu elejo. Deus manda, acaso, tenha sua boca limpinha, não fale palavrões. Não, mas eu quero ficar igual aos outros, então eu vou eleger esse rei que vai me dominar e eu vou viver segundo o que ele está me dizendo. Eu vou falar palavrões, eu vou ter a boca suja, eu vou ser uma pessoa falastrona. Só dando exemplos para os irmãos terem a capacidade de fixar essa aplicação nas nossas vidas hoje.
Então, aqui, nossa, gente, que coisa. Perdão. Vamos continuar lendo. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva aquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira o Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedirmos para nós um rei. Irmãos, eles não voltam atrás nesse negócio, mas eles insistem e agora pedem oração para manutenção desse rei que eles escolheram. Ora por nós, ora por mim. Sabe, a pessoa está fazendo tudo errado, esse povo de Israel fazendo tudo errado, sendo avisado: olha, você está no caminho errado, você está no caminho errado, você está no caminho errado. E não, ora pela gente, não, ora pela gente. Não é? Vamos ver o que Samuel vai dizer? Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E aqui já está uma situação impossível, né? Porque eles não estão servindo. Mas, se eles servissem a Deus de todo o coração, o que aconteceria? Cenas do próximo capítulo, né? Eles não acompanhariam o rei nas suas decisões, na sua loucura, porque eles tinham conhecimento da regra, da lei. Lembra? Todos leem. Moisés lê do início ao fim todas as regras, passa para Josué lê ao povo: olha, gente, é assim, assim, assado e tal, explica tudo como as coisas devem ser. Tinha o livro da lei, tinha os levitas, tinha os sacerdotes que explicavam tudo para eles. Né? Servir a Deus de todo o coração. Então eles se desviariam desse rei. Verso 21. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco podem livrar, porque vaidades são. Até o 23. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, olha o que Samuel diz: longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Certo? Aqui, irmãos, está dizendo, Deus está manifestando mais uma vez: me sigam, me sirvam, façam do jeito que eu estou falando. Por quê? Essas coisas que vocês estão buscando não os podem livrar. Por quê? Essas coisas são vaidade. Isso que vocês estão buscando, eu quero ficar parecido com todo mundo. Irmãos, esse é o argumento mais furado do mundo. E é o argumento que o povo de Israel levanta hoje. Levanta aqueles dias. E nós fazemos igualzinho. E erigimos para nós os nossos deuses, né? Nosso coração é uma fábrica de deuses que comandam a nossa vida, em detrimento da ordem do Senhor. Então sejamos cautelosos, irmãos. Vamos lá. E ele vai dizer: olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Irmãos, é isso. Por mais que estejam errados, por mais que estejam bagunçados, nos dias de hoje, que nós possamos orar uns pelos outros e ensinarmos o caminho reto. Assim como Samuel está dizendo aqui. Vamos lá, vamos continuando aqui. Verso 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o vosso coração,
pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Irmãos, é isso. É simples assim. É isso. É isso que acontece. Todas as vezes. Continuando. Saul toma, então, 3.000 homens. Pega os melhores homens das tribos e tal, de Benjamim e tudo, e pega 3.000 homens. Lembra que como foi que Deus disse que através de Samuel que seria o reinado? Os direitos do rei, ele está exercendo os direitos dele. Então ele toma 3.000 pessoas dos filhos de Israel para trabalhar para si. E ele vai fazer guerra contra o povo filisteu. E tem uma guarnição, ele fere a guarnição dos filisteus. Ele fere a guarnição. Guarnição é uma parte pequena que faz guarda, né? Então ele vai lá e fere esses homens. No verso 3, vamos ler o capítulo 3, versículo 3. Após ele vencer, através de seu filho Jonatas, o que ele vai fazer? Verso 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Saul foi lá, derrotou um pedacinho do povo filisteu, povo que escravizava o povo de Israel, e ele faz tocar trombeta diante de si. Saul derrotou a guarnição. Saul derrotou a guarnição. Isso mostra um pouco mais do caráter de Saul. Então ele faz a convocação do povo. Observemos aqui que nós não temos Deus direcionando. Nós não temos Deus direcionando, Deus falando: Saul, saia à peleja contra o povo filisteu. Faça isso, faça aquilo outro, como nós vimos muitas vezes anteriormente. Deus mandando assim, às vezes dando detalhe: olha, faça assim, assim, assim. Aqui é Saul por si agindo e fazendo, reinando, né? Então, os filisteus se juntam e o que acontece com Israel? Ficam morrendo de medo. Vamos ler dos versos 8 ao 14 aqui. O povo fica morrendo de medo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. O povo já estava morrendo de medo do povo filisteu, porque era uma ação do Saul. Fica morrendo de medo. E agora ele espera que Samuel venha oferecer o sacrifício. E as pessoas vendo que Samuel não está firme ali naquele propósito, não chegou ainda, o povo começa a se dispersar do rei. O mesmo povo que tinha pedido o rei lá começa a se dispersar. Então disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes loucamente.
procedestes loucamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus. Te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Observe como ele é uma pessoa da circunstância. Observe como ele é uma pessoa que avalia as coisas segundo seus próprios olhos. E deixa de lado o mandamento do Senhor. E Samuel fala, olha, não. Você procedeu loucamente, você é rei, você não pode oferecer sacrifício a Deus, você não pode querer obter a benevolência de Deus, ferindo as regras de Deus, e querer obter essa benevolência através de sacrifício. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso por obediência. Você tem que obedecer. E aqui o que ele faz? Não, eu vou ter a benevolência de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer um negócio aqui, e eu vou continuar fazendo o que é errado. Mas eu vou fazer aqui forte, eu vou oferecer um sacrifício. Sabe? Você procedeu loucamente. Não vai dar certo. Esquece. E aí você perdeu o seu reino. Israel teme. Versos 8 a 14, né? Verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, para nós, irmãos, guardemos o que o Senhor nos ordenou. Não vai dar certo a gente chegar diante de Deus e falar assim, não, fui forçado pela circunstância. Não, fui forçado por determinada coisa, por que quer que seja. Não, percebi. Isso chega a nós, irmãos. Vou dar um exemplo aqui simples. Tem a congregação. E eu tenho esse modo de falar e essa busca de dizer a verdade, dizer a palavra de Deus. Então as pessoas temem, as pessoas acham às vezes, nossa, isso é impraticável, isso é difícil, parece que eu quero ficar rico, mas ele está falando que eu tenho que doar aos pobres. Então parece que é estranho. E aí eu, acaso, começo a perceber, às vezes, um esfriamento, às vezes um entristecimento das pessoas, e eu olho a circunstância e falo, não, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou agradar esse povo. Eu vou obter a benevolência de Deus, fazendo um sacrifício, fazendo um negócio, fazendo uma... Percebe como isso chega a nós? Encontre esse caminho e observe isso na sua vida, em nome de Jesus. Porque nós não podemos ceder à circunstância. No mentir, no roubar, no negligenciar. Não, mas as circunstâncias obrigavam. Não dava para eu cuidar do meu filho aqueles anos. As circunstâncias me obrigaram. Mas agora eu vou obter a benevolência de Deus porque eu vou me sacrificar. Perigoso, muito perigoso. Olha a estratégia. Irmãos, são tanto conhecimento, tanta coisa para a nossa vida, que eu não consigo. Como que era a vida do povo? O povo se reúne com Saul, e olha o quanto Saul tem umas 600 pessoas com Saul ali no seu núcleo mais próximo, e não se acha nenhuma arma no meio desse povo. Por quê? Porque o povo filisteu que dominava sobre o povo de Israel disse, olha, vocês podem ter machado, ter foice, ter as facas, ter tarará, mas vocês precisam vir até aqui para que nós tenhamos o controle das suas armas e vocês amolam as suas armas aqui no meio do povo filisteu. Quem amola as suas armas somos nós. Nós decidimos o tanto de arma, o tipo de arma que vocês têm. Que vocês podem ter. Então, isso acontece. Quando eles olham para si, ninguém tem arma. Por quê? Eles proibiram ferreiros em Israel. Não tinha ninguém para amolar as coisas, para poder construir as armas. Nosso horário já foi, hein? Mas a história é boa demais, nos ensina tanto para os nossos dias de hoje. Os nossos governantes, os nossos reis decidem que nós podemos ter armas ou não ter armas. Pensa sobre isso. As armas são controladas por ele. Se você quiser alguma coisa, é com ele que você vai pegar a sua arma, e a sua arma estará à disposição desse rei, desse presidente, desse... Não é mais ou menos assim?
Vamos ler o verso 22, capítulo 13, verso 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum dos que estavam com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micma. Irmãos, deixa eu só concluir aqui. Muito rapidamente. Jonatas percebe isso e decide então ir a essa nova guarnição do povo filisteu. O povo, irmão, já fugiu, já escondeu nas cavernas, o exército de Israel já dilacerou tudo, está tudo bagunçado. E Jonatas toma essa atitude, ele sai de fininho e vai até essa guarnição do povo filisteu. E chegando lá, nesse pequeno grupo, ele e o seu pajem de armas, ele faz um teste com Deus e fala assim, se essa guarnição, se o chefe da guarnição disser assim, espera aí, quando eles estiverem chegando, né? Espera aí, nós vamos até vocês. Então, significaria que Deus não tinha entregue aquela guarnição, aquele grupo de pessoas filisteias ao povo de Israel. Se ele dissesse assim, chegai-vos a nós, então significaria que Deus havia dado ao povo de Israel a vitória sobre esse grupo de filisteus. Então assim ele faz. Quando ele chega próximo do arraial dos filisteus, o que o chefe fala? Achegai-vos a nós. Então ele chega e eles conseguem estabelecer uma estratégia e eles conseguem eliminar ali cerca de 20 filisteus, 20 homens, 20 filisteus. Então houve um alvoroço, porque ouviu-se de longe que o povo filisteu estava sendo atacado. Quando isso acontece, Saul pergunta, o que está acontecendo? Quem foi lá? E aí eles fazem uma breve análise ali, buscam saber quem foi que serviu, quem foi que saiu do arraial, e percebem que foi Jonatas e o seu pajem de armas. Então Deus faz com que eles consigam essa vitória e que haja uma confusão entre os filisteus, de modo que a espada de um é contra o outro. Então, o povo que está com Saul se anima e vão para cima dos filisteus, atacam os filisteus. O povo que está no meio os israelitas que estão no meio dos filisteus, lembrando, irmãos, veja a cena. Os israelitas são dominados pelos filisteus. Então, existem israelitas no meio do povo filisteu ali na cidade, no arraial. Entende? Porque eles são servos do povo filisteu. E aí esse povo que está no meio do povo filisteu se volta contra o filisteus, o povo de Israel, e começa a eliminar filisteus. E o povo que está nas cavernas, escondido, fugido, eles veem isso e começam a perseguir o povo filisteu. Então Deus dá a vitória. Deus dá a vitória ao povo de Israel através de Jonatas e o seu pajem seu pajem de armas. É isso. Então, irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que nós possamos entender essas verdades hoje. Sabe, irmãos, é tão caro, é tão importante nós sabermos que tudo que nós vivemos hoje, como diz Salomão, nada há de novo debaixo do céu, nada há de novo, tudo é repetição. E nós devemos aprender. A Bíblia diz, olha, tudo que foi escrito para exemplo, nós devemos aprender com a palavra de Deus. Mas para aprendermos precisamos conhecer. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem a Tua palavra para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos dando condições cada vez mais de conhecermos a Ti, cada vez mais de nos conhecermos, cada vez mais de entendermos a maneira com que devemos proceder neste mundo.
Pai Santo, reina sobre nós. Abençoa, Senhor, o almoço de cada um. Abençoa a nossa reunião à noite. Pai, que seja bênção. Que nós possamos transbordar da Tua palavra, da Tua vida, onde quer que estejamos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Até mais, gente. Com Deus, ótimo almoço e até a noite.